E aí, galera, bora lá para os exercícios? Pega então a sua apostila 2, hein? Quem não foi buscar a apostila 2 ainda, tem o portal lá do Objetivo que eu acredito que está liberado para vocês. Acompanharam bem pela videoaula as ideias iniciais do movimento circular, beleza? Então vai lá, apostila 2, módulo 21, página 3. Bora para a primeira questão. Apostila 2, página 3. Bem, nós temos aqui como nossa primeira questão, VUNESP Unifimes 2019, modelo Enem. O peão é um brinquedo infantil, cujo desafio é fazê-lo girar puxando com força a corda enrolada em sua ponta, como mostra este desenho. Considerando que foi imprimido ao peão uma velocidade angular constante de 5 radianos por segundo, a velocidade escalar de um ponto A situado no seu maior diâmetro, que é o de 5 centímetros, na superfície do peão será? Vamos para ela? Vamos lá para o quadro. Então, galera, ó, a questão número 1 da VUNESP Unifimes, ela mostra para nós esse peão e diz que este peão apresenta um diâmetro de 5 centímetros e uma velocidade angular de 5 radianos por segundo. E ele quer a velocidade linear deste giro. Bem, aqui é bem simples, basta jogar naquela equação direta. V é igual a ômega R. Não se esqueça, R, raio. Portanto, a nossa velocidade ela é de 5 radianos por segundo e o raio, metade do diâmetro, 2,5. Bem, esta velocidade, então, 12,5. Radiano não é unidade, então, segundos. E aqui é centímetro, portanto, a velocidade em centímetros por segundo. Essa, então, a resposta da nossa questão de número 1, que é a alternativa D. Tranquilos essa? Vamos para o próximo. Nossa questão de número 2, VUNESP INSPER 2019. A figura mostra uma réplica do Benz Patent Motorwagen de 1885, carro de 2 lugares e 3 rodas. O diâmetro da roda dianteira mede 60 centímetros e os das rodas traseiras 80 centímetros. Aí está a figura que ilustra, né, a nossa réplica ali. Um teste recém-realizado, o veículo percorreu em linha reta 7,2 km em 12 minutos, mantendo sua velocidade escalar praticamente constante. Assim, considerando-se o π igual a 3, a frequência de giro das rodas dianteiras e traseiras deve ter sido em hertz aproximadamente, respectivamente, de... Vamos para a questão, vamos para o quadro. A nossa segunda questão, que é a VUNESP INSPER, né? Ela mostra então para nós um dos primeiros veículos que apresentavam uma roda dianteira e uma traseira, tendo esses dois diâmetros. Este veículo percorria um deslocamento de 7,2 km e gastava 2 minutos para isso. A pergunta consistia: qual é a frequência que essas rodas giram em hertz, visto que a velocidade era praticamente constante. Então a ideia parte daí. Agora, o que é importante para nós é entender que a frequência está em hertz. Ela estando em hertz, obriga que o meu tempo esteja segundos. Como é que a gente transforma então de minutos para segundos? Basta multiplicar por 60. E aqui eu tenho então 720 segundos. Tranquilos? Bem, 7.200 quilômetros. Vamos usar o padrão de metros. 7.200 metros. Os diâmetros: 0,6 metros, 0,8 metros. Pronto. Tudo transformado, todos na mesma base. Agora a gente precisa ir para o problema. Para encontrar a frequência, esta frequência está associada a duas possibilidades: ou a velocidade angular ou a velocidade linear. Pelo problema, já está claro que a gente consegue alinhar, porque ele deu deslocamento e tempo e disse que a velocidade é praticamente constante. Eu posso usar a ideia de sorvete, desde que eu trabalho ΔS.
Mas se a gente aplicar a equação, a gente chega que a velocidade é ΔS, ΔT, que é onde o sorvete, né, veio proveniente. Então aqui fica tranquilo, ó. Velocidade é de 7.200 metros sobre o tempo, que é 720 segundos. Esta velocidade, então, é de 10 metros por segundo. Bem, agora com a velocidade, fica tranquilo da gente determinar esta frequência. De acordo com o que vocês viram na videoaula, a velocidade com a frequência, ela tem essa expressão, 2πrf. Estão lembrados? Então a gente vai fazer esse cálculo para dois momentos. Primeiro vamos falar da dianteira. Então vamos usar a roda dianteira. Então a frequência é a frequência dianteira e todo mundo que está multiplicando ela passa dividindo. Velocidade sobre 2πr da dianteira. Tranquilos? Com isso, a frequência dianteira vai dar 10 da velocidade sobre 2. O π, o exercício pediu para a gente aproximá-lo para 3. E o raio dianteiro, 0,3 metros. Beleza? Fazendo as continhas aí, ó, a gente faz de cabeça. Isso aqui vai dar 5,55 Hz. Vai falar que vocês não fizeram de cabeça aí. Bem, então tá aqui. Esta a frequência dianteira. Para a gente calcular a traseira, a gente aplica a mesma expressão. Faz o mesmo cálculo. Então, a frequência da roda traseira é a velocidade 2π raio traseiro. Então, a gente parte da mesma ideia. Então, a frequência traseira ficou 2 sobre 2 vezes 3, raio da traseira, 0,4. Esta frequência traseira aqui, então, de cabeça, faça aí, 4,1666, né? Não para nunca. Vou pôr mais um 6 aqui. Hertz. Tranquilos? Esta, então, as nossas duas respostas. Só que o exercício falou ali em aproximadamente. Então, isso aqui é aproximadamente 5,6 Hz. E esse aqui é aproximadamente 4,2 Hz. O que nos leva à alternativa C da nossa apostila. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Houve uma pequena modificação em relação à questão oficial. Na questão oficial, se eu não me engano, ele dava como gabarito a resposta A, só que ele mantinha 5,5. Mas, de toda forma, o importante é vocês fixarem as equações. Depois, se quiserem pesquisar o que eu estou falando, vão ali dar um Google que vocês encontram fácil. Mas está aí. Para a nossa apostila, para a nossa modificação, letra C. Vamos para a próxima. Questão 3, Enem 2018. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são... Bem, esse aí a gente tem que fazer no quadro, explicar com detalhes e passar a alternativa. Vamos lá para o quadro. Bem, galera, a questão número 3 de 2018 aqui do Enem, ela fala sobre, né, o carro, que um fabricante fala, ó, troca seu aro 15 pelo aro 17. E aí, que consequência isso gera? Primeiro eu coloquei aqui a representação um pouquinho exagerada, que nós temos do aro 15, então aqui seria o aro 15, e aqui o aro 17. Bem, coloquei aqui no meio um ponto denominado centro de massa. O que é este centro de massa? Seria uma localização geométrica do corpo no qual aonde ele fica em equilíbrio. Mas vocês vão aprender isso com mais detalhes com o Xuxa. Bem, mas colocando ele aqui no meio, eu verifico que em relação ao solo, ele fica uma altura Y. Se eu coloco o aro 17,
o diâmetro do pneu aumenta, eleva o carro. Então o centro de massa ele já gera uma elevação. O que a gente verifica aqui? Que o nosso Y' se torna maior que o Y. Agora, qual é a consequência da elevação deste centro de massa? A elevação do carro. A consequência está na sua aerodinâmica. O que vai ser esta nossa aerodinâmica? Está associada à quantidade de vento que ele está cortando quando está em movimento. Quando o ar é baixo, passa uma quantidade de ar aqui por baixo e outra quantidade de ar ali por cima. Tá claro? Então aqui gera uma zona de pressão diferentemente dessa. O carro cola mais no asfalto. Basta ver, quem gosta, Fórmula 1. Os carros de Fórmula 1 são grudados no chão, para que eles tenham mais estabilidade. Então, quando o carro é elevado, uma quantidade de ar passa mais do que no início lá embaixo. Passando a mais, a pressão aqui embaixo se altera, alterando a de cima, deixando ele mais instável. Tranquilos? Se vocês conseguem entender isso, matou a questão. Só existe uma alternativa que diz isso, que é a letra A. Porém, ela traz uma outra consequência, que ela fala sobre a velocidade. Então aqui nós temos que lembrar do nosso movimento circular uniforme. Bem, para fazer a análise, nós temos que lembrar que a nossa equação é V ômega R. Agora, essas grandezas, velocidade linear ou tangencial, velocidade angular, raio, quem elas são atreladas ao problema? Vamos lá então, ó. A velocidade V, ela é a velocidade do carro. Ou seja, qual é a velocidade com que ele anda? Vai para frente ali, ok? O ômega está atrelado à velocidade no velocímetro. Agora você parou e pensou, ué, o velocímetro não marca essa velocidade? Não. O velocímetro ele marca a angular, porque o velocímetro está ligado a quantas voltas o pneu é capaz de dar. É o comprimento do pneu, a frequência com que ele gira. É isso que o velocímetro está medindo. E essa frequência ela já é pré-estabelecida no veículo. É algo constante. É por isso que se eu mudar o raio do pneu, eu vou estar alterando a velocidade no carro. Mas o velocímetro ele tem que marcar a roda com a frequência de giro igual. Ok? Ligada por eixo, vocês devem, né, lembrar de alguma coisa associada, está ligada por eixo, por correia, por polia, enfim. Isso vai ser a parte 2 da aula que eu vou passar para vocês. Mas de toda forma, a angular ela tem que ser mantida constante no carro. Portanto, o que acontece? Se eu aumentei o raio, consequentemente, aumentei a velocidade linear do carro, ao qual vai ser medido diferentemente no velocímetro. Se passar numa lombada eletrônica, é essa que a lombada eletrônica mede, a instantânea dele. Agora, a do velocímetro é a angular, a de giro da roda. Ela é mantida constante. Então, há uma diferença. Que na letra A, ó, vamos lê-la de novo. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são elevar a posição do centro de massa, tornando-o mais instável, e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Então a gente tem a alteração mostrada ali para nós. A gente vai ter uma leitura diferente do velocímetro em relação ao real. O velocímetro é menor que a velocidade real. Beleza? Ficamos por aqui, então, nessa questão 3 do Enem. Vamos para a próxima. Questão 4, Sesgaran Hill FMP 2019, modelo Enem. Uma aeronave, antes de aterrissar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, faz uma curva no ar mostrando aos passageiros a bela vista da Baía de Guanabara. Suponha que esta curva seja uma circunferência de raio 6 vezes 10 a terceira metros e que a aeronave trace essa trajetória com velocidade de módulo constante igual a 432 km vezes hora menos 1 em relação ao solo.
A aceleração centrípeta da aeronave em relação ao solo tem módulo em metros segundo a menos 2, igual a... Bem, note aí que esse menos 1 e menos 2 estão associados àquela regrinha da matemática. Bem, mas vamos lá para o quadro. A nossa questão número 4 da Cesgran Hill, ela então fala deste avião que faz uma curva com raio de 6 vezes 10 a terceira metros e uma velocidade de 432 km hora a menos 1. Aí tu olha e fala, meu Deus do céu, professor, o que quer dizer isso aqui? Bem, nada. É aquela regra matemática básica, né? Quer dizer nada não, ele diz que hora a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre hora. Ou seja, a velocidade está em quilômetros por hora. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, já que ele pede a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado, vamos dividir por 3,6. Fazendo essa divisão, a gente encontra 120 metros por segundo. Tranquilos? Bem, aí basta lembrar que a nossa aceleração centrípeta, ela é velocidade ao quadrado pelo raio. Bem, essa nossa aceleração centrípeta, eu vou fazer assim, ó, 120, 12 vezes 10, e vou elevar ao quadrado, beleza? E isso aqui, 6 vezes 10 a terceira. Bem, poderia ter colocado 1,2, 10 a segunda, mas colocar o número inteiro 12 fica mais fácil para as nossas operações. Então, ó, a nossa aceleração centrípeta dá 12 ao quadrado, que é 144, 10 ao quadrado, sobre 6 vezes 10 a terceira. Beleza? Fazendo esta operação aqui, 144 eu poderia ver como 12 vezes 12. Mataria um 12 com 6. Sobrava 12. Então, aqui eu tenho como resposta 24. Beleza? 10 a segunda com 10 a terceira, conservo a base, subtraio os expoentes. 2 vai ter que subtrair 3. Isso aqui então dá 10 a menos 1. Vamos apagar aqui. 10 a menos 1. Portanto, a nossa aceleração centrípeta é 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui está a nossa questão de número 4, cuja alternativa é letra B. Fechou? Vamos para o próximo. 5, Universidade Federal do Amazonas 2019, modelo Enem. Os pilotos de aviões de caça se preocupam quando têm de fazer curvas muito fechadas. Isto ocorre devido ao fato do corpo do piloto ficar submetido à aceleração centrípeta, com a cabeça mais próxima do centro da curva. Esta situação faz com que a pressão sanguínea do cérebro do piloto diminua, o que pode levar à perda das funções cerebrais causadas pela hipóxia, baixo teor de oxigênio causado por problemas na circulação. Quando o módulo da aceleração centrípeta é 2G ou 3G, onde G é o módulo da aceleração da gravidade, o piloto se sente pesado. Por volta de 4G, a visão do piloto passa para preto e branco e se reduz à visão de túnel. Se a aceleração é mantida ou aumentada, o piloto deixa de enxergar e logo depois ele perde a consciência numa situação conhecida como G-LOC, da expressão em inglês G-Induced Loss Consciousness. Ou seja, perda de consciência induzida por G. Considere a situação de um piloto de caça cuja aeronave inicia uma circunferência horizontal com velocidade escalar a 500 metros por segundo e, 20 segundos mais tarde, completa a primeira metade da circunferência horizontal, com a mesma velocidade escalar. A partir dessas informações, podemos afirmar que o módulo da aceleração centrípeta em unidades de G, a que ficou submetida a cabeça do piloto, foi de... Cansou, mas vamos para o quadro que ele é bem facinho.
A nossa última questão, 5, Federal do Amazonas 2019, diz então, pela leitura do problema, que o avião vai fazer uma circunferência horizontal. Então tá ele aqui, tem o raio dessa circunferência, este avião em alta velocidade de 500 metros por segundo. E ele completa isso em 2 segundos, meia circunferência que ele fala, né? E ele quer a aceleração centrípeta. Bem, o que a gente sabe? Que a aceleração centrípeta, ela é v² sobre r, o que está tranquilo, nós temos a velocidade. Porém, qual é o raio desta trajetória? Então, a gente volta a lembrar de que velocidade é ΔS sobre ΔT. Agora, qual é o ΔS? Qual é o comprimento que ele está percorrendo? Bem, se fosse a trajetória completa, era 2πr, comprimento e circunferência. Vai lá, fala que vocês lembram do Catiupiri. Estão lembrados? Só que ele está percorrendo só metade, não é isso? Então, nosso ΔS é πr. Enquanto nós temos aqui o ΔT. Bem, então quem que é o nosso raio? O nosso raio é velocidade ΔT sobre π. Velocidade vezes ΔT, multiplicando dá 1000 sobre π metros. Tranquilos o raio? Maravilha. Encontrado o raio, então, a nossa aceleração centrípeta fica 500 ao quadrado sobre 1000 sobre π. Beleza? Bem, o π vai lá passar para cima. 5 ao quadrado é 25. 2 casas ao quadrado, 4 casas. Isso vai ficar sobre 1000, né? Não, desculpa, é mais um zero, é 10.000. 2 vezes 5, 10 com 2 zeros. 10.000 e aqui vezes o π. Tranquilos? Bem, como ele pediu para adotar o π como 3, o que a gente tem? 4 zeros vão embora com 4 zeros. Então a nossa aceleração centrípeta é 25 vezes 3, o que dá 75 metros por segundo ao quadrado. Só que ele quer em função de g. G vale quanto? 10, isso aí. Então a nossa aceleração centrípeta é 7,5 vezes g. Se eu multiplicar por 10, eu volto para os 75. Então, essa é a nossa alternativa, 7,5G, o que dá a letra D. Bem, gurizada, fechamos aqui este capítulo 21. O 22, ele traz algumas aplicações. Essas aplicações não tem na teoria da nossa apostila. Então, o que eu vou fazer? Vou postar um vídeo das aplicações e aí eu faço alguns exercícios dessa aplicação. Se tiver ainda um tempinho, eu faço questões lá dos nossos intocáveis, beleza? Bem, um forte abraço, até a aula da tarde.